Muitas pessoas falam que o país mais fechado do mundo é a Coreia do Norte. Outras pessoas falam que a verdade sobre o país é que sua população vive na base da miséria. Mas como podemos tirar nossas próprias conclusões sobre a Coreia, se as notícias e as informações que o mundo tem sobre lá são tão poucas? E hoje nós iremos te falar a real verdade sobre a Coreia do Norte que ninguém jamais te contou. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê um like, compartilhe o vídeo e vamos embora. A Coreia do Norte tem uma economia industrializada e altamente centralizada. Dos países socialistas restantes do mundo junto a Cuba, possui uma economia inteiramente planejada pelo governo e militarizada. A economia norte-coreana começou a ficar para trás da vizinha Coreia do Sul já na década de 1970, especialmente quando comparado ao seu vizinho do Sul. Sua população agora possui um índice elevado de pobreza, com a indústria nacional sendo pequena e um mercado consumidor interno inexpressivo. Devido às sanções internacionais contra o país, realizadas principalmente pela União Europeia e pelos Estados Unidos, a Coreia do Norte possui um comércio internacional muito restrito, dificultando um potencial significativo do crescimento da economia. Apesar de sua localização estratégica no leste da Ásia, em períodos como entre 2008 e 2011, o país viu um crescimento do PIB negativo, com a economia entrando em recessão novamente a partir da década de 1920. A China é o maior parceiro comercial da Coreia do Norte. A ideologia Juche, pregando a autossuficiência, resultou no país buscando autarquia em um ambiente de sanções internacionais. O peso das sanções, má gestão e corrupção acabaram deteriorando a economia norte-coreana e gerando casos esporádicos, porém acentuados, de fome, com altos índices de pobreza e baixo nível de desenvolvimento social. Até 1998, as Nações Unidas publicavam o IDH e o PIB per capita da Coreia do Norte, que se situava em um nível médio de desenvolvimento humano em 0,76. O PIB per capita é de 4.058 dólares. A média salarial é de cerca de 47 dólares por mês. Apesar dos problemas econômicos, a qualidade de vida está melhorando e os salários estão subindo constantemente. Mercados privados de pequena escala, conhecidos como Jeonmyeong, existem em todo o país e fornecem à população comidas importadas e determinados commodities em troca de dinheiro, ajudando então a reduzir a grave fome. A economia da Coreia do Norte é completamente nacionalizada, o que significa que alimentos, habitação, saúde e educação são oferecidos pelo Estado gratuitamente. A cobrança de impostos foi abolida desde 1 de abril de 1974, a fim de aumentar a produtividade da agricultura e da indústria. Desde os anos 60, o governo norte-coreano introduziu inúmeros sistemas de gestão, tais como o Sistema de Trabalho TIAN. No século XXI, o crescimento do PIB norte-coreano foi lento, porém constante, tendo aumentado de 0,8% em 2011, depois de 2 anos de crescimento negativo. A agricultura ainda não produz o suficiente para alimentar a sua população, sendo necessário importar 340 mil toneladas de cereais no ano de 2013 e 2014. O solo encontrado na Península Coreana não é muito fértil. Alguns lugares no sul são cobertos por terra vermelha. O resto da terra é ainda pior. Isso significa que altos rendimentos podem ser conseguidos apenas por constantes fertilizações no solo. Os norte-coreanos falam sobre a marcha árdua, quando seca, fome e enchentes, somadas à perda da maioria dos parceiros comerciais do país, causaram grandes retrocessos ao país
que até os anos de 1980 tinha uma qualidade de vida mais alta do que a da sua vizinha Coreia do Sul. Com base em estimativas de 2002, o setor dominante da economia norte-coreana é a indústria, seguida pela prestação de serviços e a agricultura. Em 2004, foi estimado que a agricultura empregou 37% da força de trabalho, enquanto a indústria e a prestação de serviços empregaram o restante 63%. As maiores indústrias incluem produtos militares, construção de máquinas, energia elétrica, produção química, mineração, metalúrgica, produção têxtil, processamento de alimentos e turismo. Em 2011, de acordo com a FAO, a Coreia do Norte importou 8.000 toneladas de maçãs e 148.000 toneladas de milho para atender o consumo interno. O país tem importantes recursos naturais e é a 18º maior produtor de ferro e zinco do mundo, tendo a 22ª maior reserva de carvão do mundo. Também é o 15º maior produtor de fluorita e o 12º maior produtor de cobre e sal na Ásia. Outros maiores reservas naturais em produção incluem o chumbo, tungstênio, grafita, magnesita, ouro, pirita, fluorita e energia hidráulica. Na década de 1990, a Coreia do Norte sofreu perturbações econômicas significativas, incluindo uma série de desastres naturais, uma má gestão econômica e uma grave escassez de recursos após o colapso do Bloco do Leste. Isso resultou em um déficit de produção de grãos de mais de 1 milhão de toneladas do que o país precisava para atender às exigências dietéticas mínimas. A fome da Coreia do Norte, conhecida como Marcha Árdua, resultou em mortes de entre 300.000 e 800.000 norte-coreanos por ano durante uma fome de 3 anos, atingindo em 1997 2 milhões de mortos, sendo a maior estimativa possível. As mortes foram provavelmente causadas por doenças relacionadas à fome, à pneumonia, à tuberculose e à diarreia, ao invés da inanição. Em 2006, a Anistia Internacional informou que um inquérito alimentar nacional realizado pelo governo norte-coreano, o Programa Alimentar Mundial e a Unicef viu que 7% das crianças eram gravemente desnutridas e 37% eram cronicamente desnutridas, 23% eram abaixo do peso e uma dentre 3 mães foram desnutridas ou anêmicas como resultado do efeito prolongado da fome. A inflação causada por algumas das reformas econômicas em 2002, incluindo a política de Seo-un, foi citada como a causa do aumento dos preços das comidas básicas. O turismo da Coreia do Norte é organizado pela estatal Organização de Turismo. Cada grupo de viajantes, bem como visitantes ou turistas individuais, são permanentemente acompanhados por 1 ou 2 guias, que normalmente falam o idioma materno e o idioma do turista. Enquanto o turismo tem aumentado ao longo dos últimos anos, turistas de países ocidentais continuam poucos. A maioria dos turistas e dos recursos econômicos vem da China, Rússia e Japão. Cidadãos russos da parte asiática preferem a Coreia do Norte como um destino turístico devido aos relativos baixos preços, falta de poluição e o clima mais quente. Para os cidadãos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, é praticamente impossível obter um visto para a Coreia do Norte. E para você? Qual a sua opinião sobre a Coreia do Norte? Deixa aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.